Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Agora, eu tô com essa capa dessa Bíblia aí, que tá meio sujinha, mas é só para eu ter aqui alguns minutinhos de fala aqui, porque primeiramente eu quero que você entenda que esse livro aqui, que eu estou lendo, O Futuro Revelado, ele foi escrito em 2010, e muitas coisas que foram escritas em 2010 são ensinamentos para mais ou menos 100 anos já dentro da Adventista do Sétimo Dia. Hoje, em pleno 2023, a Igreja Adventista não ensina mais isso, porque tanto a Igreja Adventista, como a Testemunha de Jeová, como tantas outras religiões no mundo, tiveram que se adequar à maçonaria, junto com a Igreja Católica, para que eles fizessem parte do clero, para que eles fizessem parte daquilo que é chamado religião. Então, não estranhe se você hoje procurar Adventista do Sétimo Dia, procurar Testemunho de Jeová, e você vê o mesmo ensinamento que você encontra dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, dentro das religiões que, dentro de uma fé, ensinam baseado na Bíblia, tá? O meu nome é Oliveira, e para você que está chegando agora aqui no canal, eu só te peço isso. Se inscreve no canal, compartilha, dê um like. O único meio que você tem de não cair nas garras de Satanás é você diariamente jejuar, orar, ler a Bíblia e principalmente estudar a lei, entender a lei e ensinar a lei, conforme está escrito em Salmo número 1. Salmo número 1 está escrito assim, ó. Essa próxima página que vai entrar não tem nada a ver com Salmos não, tá? Mas olha o que está escrito em Salmo. Olha o que está escrito em Salmo 1. Estou abrindo aqui agora a Bíblia. Salmo 1. Eita. Vamos lá. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Criador, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha é no filme de faroeste, aquele mato seco que você vê rodando com vento, que dali que é moinha, tá? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Criador conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, meu amigo, minha amiga, minha colega, meu colega, Salmos 1, vai do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 1 fala que aquele que medita na lei de dia e de noite, ele prospera. Isso é, o homem e a mulher que anda segundo a lei bíblica e a lei humana, ele prospera. Por mais que as pessoas possam levantar o calcanhar e apontar o dedo para a cara, nada de ruim verdadeiramente acontece com esse homem, com essa mulher. Então é isso que eu venho ensinando ao longo dessa jornada. E eu peço isso a você. Esse livro eu estou lendo. Eu vou entrar agora no capítulo 5. No capítulo 5, tem uma parte que manda ler os 10 mandamentos. E o que eu fiz? Eu deixei os 10 mandamentos separados, como se fosse uma foto, em Deuteronômio 5, versículo 6 até o 21. Leia, reflita. Tá, eu não vou ler os 10 mandamentos porque não há necessidade. Mas se você ainda não leu, não estudou, Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, ou Deuteronômio, capítulo 5, do 7 ao 21, mas eu botei a partir do 6, tá? Em outras partes da Bíblia eu também cito os mandamentos, até no Novo Testamento cita os mandamentos.
Só que a Igreja Católica, para enganar, botou só a segunda parte dos mandamentos, tá? Então vamos lá. Vamos começar a ler? Vamos lá então. Capítulo 5. Quando serão estas coisas? Lembremos-nos das calamidades que sobrevirão em cumprimento das primeiras trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta, chuva de meteoros. A segunda trombeta, impacto de asteroide no mar. Terceira trombeta, impacto de um cometa na Terra. Quarta trombeta, luz do sol, lua e estrelas ofuscadas. Estes eventos destruirão a infraestrutura e criarão um estado de calamidade e caos jamais vistos. Para superar a crise, veremos a humanidade fazer dois marcados movimentos, um político e o outro religioso. No campo político, o mundo então concordará que será com 10 reis. Contudo, o mais importante é que o mundo verá uma grande transformação relativa aos valores religiosos da população. O ser humano costuma buscar o Criador na hora da dor. Nas primeiras 6 semanas após o atentado de 11 de setembro, a assistência aos cultos de igreja nos Estados Unidos subiu 300%, ou seja, triplicou. Agora, quando o conjunto de calamidades muito maiores e mais desastrosas atingir o mundo inteiro, quase todos se tornarão religiosos, da noite para o dia. As igrejas ficarão lotadas, então Satanás se aproveitará da oportunidade para manifestar sua grande obra do engano. Apresentará aos homens o anticristo, a besta do Apocalipse, como se fosse o representante do Criador, enviado para estabelecer a ordem. É o que nos revela a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 e 2. A estrela, anjo caído, como vimos, é Satanás quando o quinto anjo tocar sua trombeta. Aí tá os 10 mandamentos. Esses aí são os primeiros 10 mandamentos. E logo após esses são os restantes dos mandamentos. O primeiro mandamento fala assim: eu sou o Criador que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, o Criador, sou zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e faço misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não pronunciarás ou não falarás em vão o nome do Criador, porque o Criador não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do sétimo dia para o santificar. Então, esses aqui são os primeiros 4 mandamentos. Tá? Eu não vou repetir todos, não. Depois você vai lá, como eu te falei lá, em Deuteronômio 5 ou em Êxodo 20, tá bom? Agora eu vou voltar a ler o que eu estava lendo, tá? Vamos lá? Ele receberá autorização para abrir o poço do abismo. Então a besta está para subir do abismo. Apocalipse 17, versículo 8. O anticristo será manifestado ao mundo. Um demônio personificará João Paulo II.
Assim, para todos os efeitos, aos olhos do mundo, ele terá ressuscitado. Com razão, prediz o Apocalipse, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 ao 8. Quem não crerá no homem que tem as chaves da morte? Como o Salvador disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível enganariam até os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Versão Almeida, revista e corrigida. O anticristo João Paulo II convencerá os homens de que as calamidades das 4 primeiras trombetas caíram sobre o mundo porque não se tem observado os mandamentos. Mas não se refere aos dados pelo Criador no Sinai, e sim aos quais foram mudados sobre a pretensão de ser o Papa, o representante do Salvador. Aí, depois disso, tem a tabelinha aí dos 10 mandamentos, Catecismo da Igreja Católica. E vai-se para a perdição. Apocalipse 17, 11. Todos que seguirem o anticristo e seus ensinos se perderão. Por isso, para evitar a ruína dos homens, o Criador envia o aviso logo antes da 5ª trombeta. Ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai. São ai 3 vezes, tá, gente? Dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. A esta águia, ou anjo, segundo outras versões da Bíblia, seguem-se 3 anjos que correspondem aos toques das últimas 3 trombetas, dando uma mensagem a todo o mundo. Elas são o último convite enviado pelo céu aos pecadores. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha a proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei ao Criador e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguia, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira do Criador, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre para todo o sempre. Aqui é sobe, mas está escrito sobre, tá, gente? Por isso que eu falei sobre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos do Criador e a obediência no Salvador. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 12. Após o relato da pregação destas 3 mensagens, a próxima cena vista por João foi a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que não tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, 14. Aí entendemos que a mensagem dos 3 anjos é a última enviada aos que habitam sobre a terra. Você vai conhecer a seguir. Gente, terminei o capítulo 5 e eu falo para vocês, sem medo, tá?
Estude a lei, leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, procure os apócrifos e leia. Não fique acreditando aqui ou ali em todo mundo que prega o Evangelho. Busque o Espírito Santo, porque só assim você vai ter a certeza que as coisas que você está fazendo estão corretas. E mais, seja sempre humilde, seja sempre uma pessoa dada a fazer o bem sem olhar quem. Nunca negue nada a ninguém e sempre tome cuidado, tá bom? É isso aí. Vamos ao 6º capítulo? Vamos lá.